Vamos direto, porque senão eu não aguento o Lucas e o João contando piada o dia inteiro. E vocês não vão entrar na palavra desse jeito. Eu preciso de uma meia hora aqui de vocês, tudo bem? Êxodo capítulo 1. Eu preciso fazer uma breve introdução aonde eu quero chegar aqui. Fala ali da história de José, de Moisés, de Faraó. E eu quero caminhar ali com vocês um pouquinho. É bem fácil essa linguagem. Sobre o pastor Mateus, que o Lucas falou, esse cara, ele é top, tá, gente? Não perca, traga um instante que ele é top, viu, Lucas? Eu já acompanhei ele um pouco. Ele é fora da curva de bom na palavra de Deus. Muito centrado na palavra. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 50. Eu vou ler o verso 22 ali. E já vou dar sequência. José, pois, habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Veja bem, no verso 24, nós estamos vivendo então ainda dentro de uma grande promessa, que foi feita a Abraão, tudo bem? Sai da tua terra, se não bendiz todas as famílias da terra, não é? Então, José, Moisés, esse povo ainda está caminhando sobre uma grande promessa, tudo bem? E o que acontece aqui? José estava ali no Egito, foi para a casa de Potifar, lembra dessa história? Vocês já viram Moisés, né, o príncipe do Egito na sessão da tarde? Vocês já viram isso? Já, não já? Todo mundo já viu. E aquela história que eu vou mexer um pouco aqui, estudando a Bíblia, aprendi um pouco mais, entendi melhor também. Ministrei no ECO sobre Moisés, também essa parte de Êxodo esses dias, então para mim está muito fácil. O que acontece? José, então, ele vai para o Egito, eles permanecem e não saem de lá, não é essa história? Eles ficam no Egito. E José vive ali durante 110 anos. Eu vou ler aqui agora a continuação de Êxodo. Comecei em Gênesis para vocês entenderem o tempo e o que estava acontecendo. Na José, seus familiares, eles permanecem naquele local. Agora vamos lá para Êxodo, então, capítulo 6. Eu já vou pular um pouquinho aqui. Capítulo 1, verso 6. Acompanha comigo. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então, veja bem, é aqui que eu preciso fazer a introdução. Por quê? O Egito, 95% dele é deserto, tudo bem? Mas tem 5% dele que ele é banhado pelo rio Nilo, ok? Vai acompanhando comigo. E esse verso aqui, sendo pois José falecido, ele fala que nasceu um faraó que não conheceu a José. E o que eu tinha entendimento disso? Não sei se você tem. Por causa do filme lá de José, não é? O príncipe do Egito. Que foi nascendo um faraó, outro faraó, e com o tempo não conhecia a história e se esqueceu. Mas é só eu que tinha esse entendimento, não sei se vocês também pensam assim. Olha que loucura. Mas, cara, olha a história que reserva para nós agora, que eu aprendi, que é muito bom. Como o deserto lá
95% e 5% é água, o Egito era uma das duas grandes potências daquele tempo na terra. O povo, então, migrava para o Egito por causa da água. Lembra quando teve a crise lá do mundo, não é? Que Deus deu sonho para José? Porque lá tinha água, então tinha pastagem, então ali podiam cultivar a terra. De alguma forma eles tinham água para ter um sustento mesmo em meio ao deserto. Tudo bem? Olha isso. Então, o que acontecia? Os povos migravam para o Egito. Tinha um êxodo. Antes do êxodo aqui para fora do Egito, tinha um êxodo que era natural para o Egito. Por causa dessa água, porque o Egito era uma grande potência naquela época, construía muito. Então, tinha trabalho no Egito. E o que acontece? No meio desse êxodo para o Egito, teve alguns povos, e dentro desses povos, teve um povo que chamava Ixo. Ixo, não sei se já viram esse nome. Povos Ixos, povos semitas, eles também migraram para o Egito. Acompanhe comigo essa introdução, ela é muito importante você entender esse contexto aqui de Êxodo. Para mim foi muito bom. E esse povo começou a crescer muito dentro do Egito. Olha que loucura isso. Começou a crescer, desenvolver em povo, em número e em poder, politicamente também. Olha isso, Robson. Chegou um tempo que teve um problema político dentro do Egito e o povo Ixo conseguiu tomar o quê? A frente do governo do Egito. Olha isso, loucura. Olha isso, João, que legal, cara. Não sei se você sabia disso também, você é fera. Então, esse povo tomou então o governo do Egito e constituíram para eles faraós Ixos agora. E o que acontece nessa história então? Vem José na casa de Potifar nessa mesma época e esse faraó Ixo é um faraó estrangeiro no Egito que começa a levantar José. É nessa época que acontece isso. Olha que loucura a história. Então os Ixos, eles colocaram para fora os faraós do Egito e estabeleceram um governo Ixo no Egito. Vocês estão entendendo a história? É importante isso. Eu achei isso demais. E o que acontece? Então, para um estrangeiro elevar, é mais fácil ele elevar um outro. Não é verdade? A gente está vendo isso agora na França, em Nova York, é ou não é? Então você vai ver agora o quê? Eles vão começar a levantar governadores, prefeitos, pessoas de cargos de confiança que têm a mesma história do que eles. Isso é real, está acontecendo hoje. E também não foi diferente nessa época. Então, esse faraó estrangeiro Ixo, ele começou a levantar José também. É claro que Deus era com José, eu não estou falando disso. É um plano de Deus, não é? Deus era com José e naturalmente esse faraó Ixo estrangeiro vê um outro estrangeiro e começa também a galgar até o ponto de ficar debaixo desse faraó. Então, o governo do Egito era um Ixo, não era um Egito raiz, vamos dizer assim. E o que acontece? Aí eu vou seguir na história agora. Chega um ponto que o pessoal do Egito, eles conseguem então tomar de volta através de uma guerra esse governo dos Ixos. Olha isso, eles matam o faraó Ixo. Tá fácil, tá tranquilo? Tá? Tô sendo bem fácil, né? E esse faraó que guerreou contra os Ixos, eles vencem. O Egito vence. Só que o faraó morre. E aí, o irmão dele mais novo, com 7, 8 anos de idade, vira o faraó do Egito. O menino do Egito, raiz agora. Só que a gente sabe que o menino de 7, 8 anos não tem condição de governar. É ou não é verdade? Apesar que eles querem mandar na gente já, a gente tem menino pequeno, sabe disso. É igual o cérebro, né? Eles querem dominar o mundo, né, cara? E aí o que acontece? Então quem governa é uma corte por trás desse faraó, criança aí. E o que a corte faz? Vamos apagar toda a história dos estrangeiros, para que não aconteça mais deles dominarem sobre nós. Tudo bem? Agora você consegue entender quando fala o seguinte: e nasceu então o faraó que não conhecia a José, a história de José. É esse faraó do Egito agora. Amém? Deu para entender esse rolê aí? É muito legal a Bíblia, não é, gente? É demais, cara. Porque
Igual eu falei, você vê na sessão da tarde, você acha que foi morrendo, foi nascendo, alguém se esqueceu. Não é verdade. Foi a história. O que o diabo tenta fazer? Ele sempre tenta apagar a história do povo de Deus, e tenta, você vai ver isso ao longo da Bíblia, e tenta trazer uma nova identidade, uma nova história para esse povo. Mas o que aconteceu aqui então? E aí você começa a entender quando ele fala o seguinte, quer ver? Verso 10. Verso 9, o qual disse a seu povo, verso 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós, porque eles começaram a crescer dentro do Egito. Lembra da história que tinha acontecido? Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça, lembra da história lá dos Ixos? Olha isso. Que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então o que acontece? Como a história já tinha acontecido isso há muitos anos atrás, eles falaram, ei, está se repetindo aqui dentro de casa de novo. Esse povo está crescendo, está ficando forte. Daqui a pouco o que eles vão fazer? Vão tomar de novo o poder do Egito. E aí eles começam a aumentar os tributos, enfim, a caminhar para cortar de novo aquele fio da história. Tudo bem? Então agora você entendeu melhor o contexto aqui de Êxodo que agora que estava acontecendo no Egito. E aí o que acontece? Vou seguir, não vou passar por A e Cifrá, que são as parteiras, mas vou seguir mais. Aqui, ó, vamos lá para o capítulo 2 agora, onde eu quero chegar. Glória a Deus. Vou pegar num aqui, vou ler um pouquinho. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, e aqui começa o nascimento, a história do nascimento de Moisés, não é? Verso 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, toma uma arca de juncos, todo mundo sabe disso, né? E o tomou o betume, coloca ali no rio, vai descendo ali o rio. Vamos lá, 7, então disse sua irmã, filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias, quando ele desce no junco, que cria este menino para ti, lembra? O planejamento da mãe de Joquebede com a filha? Colocaram ali no caminho, já sabia o horário que a filha de Faraó saía, a filha de Faraó não podia ter filhos, lembra dessa história, né? E aí, quando ele encosta lá, manda ali no verso 8, e a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça, chamou a mãe do menino. Verso 9, o primeiro Bolsa Família aqui da história, não é? Então lhe disse a filha de Faraó, leve este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. É isso aí, ó. Isso é antigo. E a mulher tomou o menino e o criou. Verso 10, e sendo o menino já grande, 12 anos aqui agora, amém? Lembra disso? Ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual adotou, chamou seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Então veja bem, sabemos da história, não é? Que Faraó manda lançar os meninos ali, dos hebreus ali, no rio, para serem comidos ali, por crocodilo, hipopótamo, que tinha naquela época naquele rio. Mas ali, como ele era muito novinho, ela chama a mãe, dá o Bolsa Família para ela criar o menino, e fala assim, olha, cuida dele até aquele dia, porque a gente sabe que mais ou menos 12, 13 anos é quando tem aquela mudança de idade, não é? E aí o que acontece? Com 12 anos, ele vai ser criado na casa de Faraó. Tudo bem? Então veja bem, do seu nascimento até os 12 anos, Moisés, ele é instruído na cultura, não dos egípcios não, da cultura do povo de Deus, do seu povo. Tudo bem? Ele então aprende através de Joquebede que seu povo tinha sido escravizado, tinha sido pesado à mão de Faraó. Lembra disso? A história está acontecendo. Ele é ensinado do amor de Deus pelo seu povo, do Deus de Israel. Ele é instruído pelo amor de sua mãe Joquebede. Ele conhece a identidade, a história do seu povo. Aos 12 anos, aqui ó, verso 10, e sendo o menino já grande, 12 anos, ela o trouxe a filha de Faraó agora, a qual adotou e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Verso 11, acompanha comigo. Eu vou lendo muito aqui, eu sei que o João também lê muito, viu, irmãos? O João ainda fica falando que acabou e vai mais meia hora aqui ainda também com vocês? Sério, mesmo? Fala de galas ainda. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos
e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Pega no começo. E aconteceu naqueles dias que Moisés, sendo já grande, agora com 40 anos. 40 anos. Estamos juntos? 40 anos, Júlio. Eu gosto de marcar as idades porque até os 12 é a idade que a criança mais absorve dos pais. É ou não é verdade? Onde é construído ali o caráter, confiança, fidelidade, o vínculo de amor dos nossos filhos. Gente, isso é real, tá? Até os 12 anos é o laço mais forte. Depois dos 12, os meninos já começam a querer não andar mais com os pais, tem vergonha da gente, começa a fugir de nós. É ou não é? Outro dia eu estava com a Sara, minha menina tem 13 anos. Aí a gente estava na mesa lá em casa, né? E minha menina é boa de fazer doce, rapaz. Ela é boa, ela tem um dom para esse de doce. E aí o Samuel tá assim, Sara, você podia fazer para nós cookies, né? Que ela é fera no cookie. Aí eu sentei na mesa e falei, filha, por que você não... Vocês querem comprar as coisas, um dinheirinho, por que você não faz para a gente vender? Aí ela falou assim, pai, não sei. Aí o Samuel, vai ser legal. Aí a Tayane sentou comigo, dando uma força, né? Aí eu falei assim, filha, olha... conta de padaria, a gente faz a receita, vê quanto você gasta, divide, multiplica, faz uma conta normal, né? Falei, filha, a gente coloca um versículo e vai para o sinal vender, filha, eu vou te ajudar. Ela, não, pai, sinal não vou não. Morrendo de vergonha, eu com a cabeça lá na frente, né? E eu, filha, você tem 13 anos, cara, você já está com vergonha. Eu, não, pai, imagina eu com você no sinal com minha mãe vendendo, que vergonha. Passa alguém lá que me conhece. Eu falei assim, cara, isso é difícil demais. Então, com 12, 13 anos, já começa essas bobeiras, é ou não é verdade? E eu pensando no bem dela, falei, cara, eu já pensando em empreendedorismo, alguma coisa, né? Falei assim, eu vou com você, e a Tayane também, nossa, vamos junto, vamos fazer acontecer, vai ser massa. E aí, irmãos, dos 12 aos 40, Moisés ele agora é ensinado sobre a cultura do Egito, é ou não é isso? Pensa comigo. Então, dos 12 ao 40, ele agora aprende a cultura. Ele se torna um egípcio agora. Moisés agora é um egípcio. Ele agora ele não é mais um escravo. Ele agora é um egípcio, não é verdade? Então ele aprende a cultura sobre faraó. Ele era o cara que galgava um cargo de futuro faraó do Egito. Porque a filha de faraó não tinha filho. Olha isso. Apesar de ter a história que o seu marido teve um filho fora. Então ela tinha um enteado. Então Moisés era um cara que estava assim, tinha esse currículo para tal posição no Egito. Então até os 40 foi ensinado. Continuando a história aqui. Eu vou ler aqui, vou continuar o 11 de novo. E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém lhe havia, feriu ao egípcio, e escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E ali ele vai contar uma história, não é? Quando ele chega em Midian. Mas o que eu quero falar para vocês até aqui? Moisés tinha aprendido até os 12, através de sua mãe, o amor e a cultura do seu povo. Dos 12, 40 sobre o Egito. E agora ele tem um conflito dentro dele. Por quê? Ele queria fazer o certo, mas do jeito errado. É ou não é verdade? O que ele faz? Ele chega lá, foi dar um rolê aleatório, Deus colocou no coração dele ali e falou assim, cara, olha que injustiça está acontecendo. Moisés estava sendo preparado para ser o libertador daquele povo, amém? E aí, o que Moisés faz então? Ele olha e vê ali um escravo, um egípcio, intervém e mata o egípcio. E aqui que eu queria pegar, eu gosto demais dessa parte. Porque eu comecei a tecer o currículo de um homem de Deus na minha vida, sabe? É o que Deus colocou no meu coração para hoje.
Porque Moisés, ele é um cara adorado lá pelos judeus. As leis mosaicas estão lá. A Torá, o Pentateuco, está tudo aí. É ou não é? Ele é tão adorado que fala que Deus escondeu o corpo de Moisés para não ser venerado, adorado, vamos dizer assim, para não ter uma romaria lá para aquele lugar. Mas eu vendo Moisés, e ele é um grande homem, diga-se de passagem, irmão, estou falando ao contrário disso não. Eu fico assustado, falo assim, cara, Moisés é demais, Moisés é top demais. Só que eu comecei, Robson, a pegar o currículo desse cara. Pega comigo aí de novo. Pega o verso 12. Lê comigo. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém lhe havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na... Irmãos, crime premeditado. Pega o currículo desse cara agora. Ele olha para um lado, olha para o outro, e é um crime. Ele fala assim, cara, eu vou matar esse cara. Pensa se fosse hoje nas nossas leis, Robson. É ou não é verdade? Crime premeditado. E mais, homicídio o quê? Doloso. Triplamente qualificado. Ocultação de cadáver. Ai, obstrução de justiça. Aí, como fala, ele escondeu as provas, ocultação de prova, ocultação de cadáver. Ele dificultou até se alguém achasse. Cara, pensa comigo. Vocês já pensaram nisso aqui? Não, já? Cara, isso aqui é muita loucura. Olha isso. Premeditado, doloso. Cara, o cara foi terrível. Terrível, Moisés. E depois ele se torna um quê? Foragido da... É ou não é verdade? Esse é o Moisés adorado e venerado hoje. Pensa comigo. É um currículo, cara. Olha o currículo vital desse cara. É terrível. Um dos piores que eu já vi na minha vida. Diga-se de passagem. E aí ele foge lá para a terra de Midian, não é? Mas o que eu queria trazer para nós aqui nessa manhã? O ano está até acabando, né? Eles falam isso, mas não acabou ainda não. Amém, irmãos? Nós temos ainda uns dias para trabalhar. E eu fico pensando de várias coisas da minha vida, sabe? Que deram certo, que não deram, que está acontecendo, que está passando. Enfim, tem muitas coisas aí acontecendo. Muita loucura aí. Mas o nosso currículo passado não define quem nós seremos ou nós somos no Senhor da nossa vida. Amém? Olha a história, que loucura que eu caminhei com vocês para chegar aqui em Moisés. Um cara que vai ser o libertador do povo de Deus, cara. E se me falasse que esse cara ia libertar alguém, irmãos, eu não ia aceitar, não. Hoje, se eu tecer um currículo desse para você, um cara desse, você fala assim, não, você não, cara. Você aceitaria? Eu não. Eu não concordaria com isso. De verdade. Eu não concordaria. Mas Deus pega essas coisas tão loucas, não é? A Bíblia fala, para confundir a nossa vida. É ou não é verdade? E eu creio que aqui acontece a mesma história que acontece comigo e com você. Você acredita? Eu não estou falando que você matou ninguém, não, viu? Talvez não dessa forma, mas talvez você ofendeu com palavras, com situações. Talvez você enganou. Cara, nós somos... Aqui está falando da nossa história também. Nós não somos tão bonitinhos, né? Tão perfeitos, não. É ou não é verdade? Acho que foi hoje, né? Foi a Rosana que falou aqui, né? Ah, não. Foi lá no Eco. É que eu fui lá ver um tiquinho de escola dominicana e vim para cá. E nós temos esse coração corrompido por esse tempo, né? Por esse Egito, por esse mundo desse tempo, não é? Então, o que acontece? É importante a gente ver esse currículo, que Deus é capaz de mudar e Ele quer mudar a nossa história nele. Amém? Quando fala o seguinte, olha, em Isaías, não é? Porque Deus me ungiu para, depois no Evangelho, não é? De Lucas, para pôr em liberdade os presos, os cativos, lá, os oprimidos. É ou não é verdade? É alguém que também passou por situações na nossa vida e tem condição, se aceitar, uma mudança através do Espírito Santo, de levar essa palavra de libertação para alguém. Glória a Deus.
Esse povo no Egito, ele estava preso e não tinha condição de sair de lá. Por isso que fala assim, os presos, os cativos, pessoas querem ser libertas de um lugar, mas não tem força de sair desse lugar. Então Deus levanta pessoas com currículos muito complicados, e talvez sejamos nós, para ajudar essas pessoas, a dar elas uma mão para sair desse lugar. Glória a Deus. Então, primeira coisa que eu queria falar sobre isso. Esse currículo ridículo aqui, né? Feio demais. Não importa se é o meu ou o seu currículo, importa a mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Dali Moisés foge para Midian, não é isso? Para o deserto de Midian, lá para as terras de Jetro. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo. E aí, chegando lá, fala assim que ele chega lá, e ele lá perdido naquele lugar, vê lá, então saem os camelos lá, né? Os camelos não, as ovelhas, perdão. Porque os pastores tinham ovelhas, né? O povo do Egito não se davam bem com as ovelhas, né? O do Egito tinha os camelos. É isso aí. E aí ele vai lá e contende lá, porque eles não queriam deixar dar água para as ovelhas lá das filhas de Jetro, de Reuel, não é isso? Vocês conhecem essa história, amém? Tá tranquilo? Moisés defende, e aí Jetro vai lá e manda, cadê o moço que ajudou vocês? E manda ele para a casa deles. E outra coisa que eu pensava aqui, irmão, sabe o que eu achava? Que Moisés, quando chegou ali, ele chegou como um hebreu, mas na verdade ele ainda era um egípcio. Imagina um egípcio sem cabelo, todo carequinha, todo raspado, com aquelas roupas do Egito, não é? Cheio daqueles ouros assim no braço, imagina. E ele é recebido naquele lugar, é cuidado ali, é ou não é verdade? E mais, lembra lá quando José vai chegar a Faraó e eles ganham a terra de Gósen lá? Por quê? Para cuidar das ovelhas. Porque os egípcios, eles não gostam, não se dão bem com quem cria ovelhas. Eles criam camelos. Porque os pastores de ovelhas, eles ficam no campo muitos dias, uma das causas. Eles fedem muito, barbão, é ou não é verdade? E o povo do Egito é um pessoal mais chique, cara. Lembra, se Moisés tivesse matado o israelita, provavelmente ele não teria sido perseguido, porque era um escravo. Mas ele matou um do Egito. Olha que loucura. E o que Deus faz conosco? Olha isso. Então pega um egípcio que vivia dentro de um palácio agora, e ele começa a aprender uma cultura do povo de Deus. Lá em Jetro agora, lá no deserto, fugido, não é isso? Fala aqui, ó, deixa eu ler um pouquinho, senão vocês vão falar que eu estou falando bobagem. Capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E ele, o Senhor fala com ele, tudo bem? Só que eu queria ler. Moisés então larga a riqueza do Egito e vai viver lá. O legal, eu vou mexer com você só um pouquinho aqui. Lembra Jacó, quando ele sai lá da casa lá do seu sogro? Ele tinha umas ovelhas, é ou não é verdade? O legal é que quando Moisés vai com 40 anos para Midian, ele cuida 40 anos das ovelhas de Jetro, é ou não é? E aqui fala que ele apacentava Moisés o rebanho de Jetro. 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro e ele não tinha rebanho. É isso que dá para entender aqui, é ou não é verdade? Por que eu estou lendo isso aqui com vocês, esses detalhes? A importância disso. Porque Deus estava preparando Moisés para cuidar do seu povo, do seu rebanho. Olha isso. Deus muda o nosso currículo. Deus está num processo de preparação para Moisés cuidar do seu próprio povo, do seu próprio rebanho. Glória a Deus. É importante falar isso, porque Deus tem mudado o nosso currículo, amém? Áreas da nossa vida. E eu sei que você pode ir melhorando, e isso é muito bom. A Rosana falou, Rosana tá chique, né? A gente como que quer, viaja para onde quer, a Rosana tá num outro nível, cara. A hora que quer.
Tá gravado isso aí, cara. Tá gravado. Tu que dizes, né? E aí, por que Deus muda o nosso currículo? Para nos levar num lugar de cuidarmos de outras pessoas para a glória do Senhor. Amém? É importante falar isso aqui hoje, chovendo molhado. Mas foi falado isso aqui hoje também, para a gente não se esquecer de onde Deus nos tirou. Porque, como esse povo, Lucas, a gente se achega ao Senhor muitas vezes na aliança por causa de uma necessidade. A maioria das vezes. Deus não é assim, não. Deus se lembra da aliança. Mas nós nos achamos deles através de uma necessidade. Normalmente é assim. Aí Deus não, Deus se lembra da aliança. Não por causa da necessidade, mas por causa do seu amor. A aliança é feita em cima do amor, amém? E Moisés, então, 40 anos cuidou de algo que não era dele. Guardou, cuidou, com esse entendimento, porque Deus vinha preparando um novo currículo na vida de Moisés, com um propósito, de conduzir aquele povo para fora desse mundo de pecado do Egito, não é verdade? E aí, Moisés, então, pega e fica 40 anos no deserto, para depois o quê? Chegar diante de Faraó e conduzir o rebanho do Senhor 40 anos no deserto. Alguém que tinha vivido num palácio, lembra lá no Egito, lá, aqueles desenhos lá, ele sendo cuidado ali, alguém abanando, dando uma frutinha na boca dele. Esse homem agora barbudo, cuidando de ovelha que não é dele. Tudo porque ele entendeu, porque ele foi mudado, vamos dizer assim. Perdoa a minha expressão aqui do português. Ele foi mudado na sua mente, na sua essência, no seu currículo. Ele foi conduzido num novo entendimento para ser alguém que o Senhor sonhou e idealizou nesse tempo aqui na terra. Amém? E eu estou falando disso, mas eu vejo que não é o Velho Testamento, mas eu vejo que é a minha, é a sua, talvez é a nossa história, irmãos. Porque essa igreja, ela é do Senhor, não é nada nosso. Não é, Lucas? O rebanho não é nosso, ele pertence ao... Glória a Deus. A nossa função é caminhar para Passo Verdejante, através do povo, para esse lugar. Alimentar, cuidar, orar, abençoar, enfim, capacitar tudo que a gente puder na palavra, em Deus, no Espírito, enfim, com ofertas, um missionário. Mas, cara, o rebanho não pertence a Jetro, o rebanho não pertence a nós. Nós precisamos ter esse entendimento, esse sentimento, porque a igreja, cara, não é nada nosso. A nossa família, olha isso, ela pertence ao Senhor também. Amém? Nós precisamos ter muito forte dentro de nós, irmãos. Porque senão você vai se apegar demais. E isso é bom, eu tenho esse sentimento também. Mas nós estamos preparando um povo para ser liberto desse mundo para a glória do Senhor. Olha isso. Deus está mudando nosso currículo nesse entendimento também nessa manhã. Amém? Então nós precisamos alimentar, cuidar, capacitar, enfim, escolas, pode pensar no que quiser. Mas se a gente não imputar nessa turma nossa esse entendimento de sair desse lugar de Egito, irmãos, nós vamos ser falhos nessa área também da nossa vida. Olha isso. Então Deus está mudando a nossa vida no Senhor. É Colossenses porém. Ele nos tirou desse Egito, do império das trevas, para o reino do Filho de seu amor. Glória a Deus. Deus mudou o meu currículo, o seu currículo para quê? Para levar essas pessoas para esse lugar no Senhor. Amém? Deus quer mudar, tem mudado hoje o nosso entendimento. Por quê? Ah, não, mas eu fiz coisa errada demais. Eu estou te provando que Moisés fez muito pior que você. Na Bíblia, eu estou aqui hoje, ó. A Bíblia é maravilhosa, que ela é muito imparcial. Não, mas cara, você não tem noção o que eu fiz, a minha vida. Não, você não tem noção o que Moisés causou, o que ele fez, o estrago que ele fez. Está aqui, ó, eu mostrei para vocês. Olha quem foi Moisés, olha o seu potencial, que Deus guardou dentro de você. Lembra lá de Coríntios, 2 Coríntios, né?
vasos de barro, não é? Mas que dentro tem um poder, não é? Não é assim? Por quê? Quando você achar que você é bom demais, você lembra que você é de barro, imperfeito, trincado. É ou não é? Mas quando você achar que você é muito barro, muito trincadinho, você lembra que dentro de você habita um poder soberano da parte de Deus. Estamos juntos? Não, mas eu sou Moisés, eu pequei, eu estou todo errado. Cara, graças a Deus por isso. Não depende de você, mas o que você carrega na sua essência. Não, mas eu sou bom demais, cara. Não é nada. Sabe de nada, inocente. Está todo enganado. Você não sabe de nada. Não é você, é a presença do Senhor. Amém? Então Deus quer mudar então esse currículo na nossa vida. Quer nos ensinar a falar. Ah, mas a minha boca é pesada. Aí o Senhor fala assim, cara, só vai. Sou eu que encho, não é a sua boca, não é? Verso 6, capítulo 3, verso 6, para eu finalizar. E eu estou finalizando, irmãos. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de... Lembra que nós estamos caminhando dentro de uma grande promessa? Falou com Abraão lá atrás, passou, não é? Por Isaac, por Jacó, José, o povo 400 do Egito, mas eles ainda estão vivendo aquela promessa no Senhor. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, não é isso? Mas veja bem, o que é uma transformação? Lá na frente, aqui Moisés esconde o rosto, não é? Deus é demais. Lá na frente fala assim que Moisés falava com o Senhor, como qualquer um fala com seu amigo. Glória a Deus. Uma pessoa, irmãos, que teve um encontro com o Senhor foi transformada. Ao primeiro momento ele teve muito medo, e eu concordo com ele também. Porque na hora que você olha para dentro de você e fala assim, cara, eu estou cheio de pecado, cheio de problemas, situações, eu errei e tal. Dá uma vergonha, fala sério, dá ou não dá vergonha? Aí você se esconde. É claro que a história aqui vai caminhar e Deus vai trabalhando na vida aqui de Moisés, ele vai mostrando, ele vai dando desculpa para Deus, e Deus vai fazer milagres, e joga vara no chão, e vira cobra, e põe a mão e tal, e ele mandou umas 5 desculpas, e Deus, cara, vai. E aí o que Deus faz conosco? A gente fica cheio de desculpa com o Senhor, é ou não é? Não sei você, eu. E aí lá na frente, esse cara tão amado, tão trabalhado, ele chega à audácia, ao ponto que Deus fala assim, eu vou matar todo mundo. Mas é, Senhor, então também tira meu nome disso aí, ó. Se esse povo, se eu for matar, eu estou no meio. Ele chega ao ponto de arguir, de conversar com o Senhor. Olha que loucura, irmãos. Face a face. Tamanha a transformação que Deus tinha causado na vida de Moisés. Glória a Deus. Então eu vim nessa manhã aqui mostrar essa breve palavra, fácil, falando assim que Deus já mudou o nosso currículo e já tem mudado e continua mudando, amém? Mas até quando a gente vai ficar se escondendo da face de Deus? Não é síndrome de Adão? Senhor, eu tive medo, por isso eu me escondi. E o Senhor, como um pai, não é? De um menino de 1 ano, 2 anos. Cara, onde é que você está? Não é assim que a gente faz? O menino está ali escondido atrás da cortina, ali você vê ele todos. Cadê? A gente faz assim. Chegou a hora que a gente precisa crescer para a glória do Senhor, amém? Parar de se esconder para o Senhor, da glória do Senhor. A gente precisa mudar de vida, irmãos, de verdade. O ano ainda não acabou, dá tempo ainda, amém? Deus já nos tirou do Egito, desse lugar, desse mundo de pecado. Até quando a gente vai ficar se escondendo, sabe? E Deus já nos ungiu
para pôr pessoas em liberdade, para levar uma palavra, para uma oração, um caráter transformado. É ou não é verdade? Estou te mostrando Moisés. Ele fez muito pior. E Deus levantou ele de uma forma assim, nossa Deus, é um milagre. É só Deus, o diabo não faz isso não. E Deus também fez, faz e continua fazendo isso com a minha e com a sua vida também, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No seu pecado você cometeu, não. Você é você e Deus, amém? Estou aqui para te julgar, não. Isso não importa. Importa que o Senhor chegou na sua vida, na sua história, amém? Isso é que é importante. E isso que é o real, que é o verdadeiro para nós. Chegou a hora da gente morrer para aquele tempo passado. Passar uma vergonha para a causa, né? Uma causa do Senhor, amém? Para a glória do Senhor. E eu não estou sendo sentimental não, irmãos, eu estou sendo bem real nessa manhã com vocês. Tem um povo aí precisando aí de uma palavra. Tem um Saulo precisando aí de alguém caminhar no Senhor para chegar para as pessoas em liberdade no Senhor. Jesus está passando, precisando de um João Batista aí para abençoar ali, para batizar, para começar o ministério dele. Talvez essa pessoa seja eu e você, amém? Tem um Moisés lá, cara, parado no templo, e Deus falando assim, cara, tem um povo clamando, até quando você vai ficar aí parado? É sempre essa história, né? Então, minha oração para que você não fique parado nesse lugar hoje, sabe? Por causa de nenhum pecado. Mas que você aceite esse novo currículo. A Bíblia fala novas vestes, para ficar mais bonito. Novas vestes. Uma nova identidade da parte do Senhor. Deus está trocando os nossos currículos. Deus está trocando as nossas vestes. Não é por sua causa, irmão. Não é. É porque tem alguém clamando por liberdade. Alguém precisando ser liberto. Alguém precisando do amor de Deus. Alguém precisando ser curado nas emoções, não é? Na alma. Clamando que perdeu um pai, uma mãe, sei lá, alguém está precisando. E Deus está assim, olha, eu tenho ouvido, eu tenho escutado o clamor. Irmãos, clamor não é uma oração qualquer, perdão. Clamor é quando a pessoa chora aqui e fala assim, eu não tenho mais jeito, eu quero tirar a vida, eu estou morrendo. Deus escuta por causa de uma aliança, por causa do seu amor. Eu quero ser essa pessoa, Pai, ungida pelo Senhor, que vai ser uma bênção na vida de outra pessoa, Deus. E nesse ano, Pai, o Senhor tem uma data para isso, maravilhosa. Está chegando, é o Natal, Deus. Nos dá, Pai, uma mensagem de libertação para o seu povo nesse tempo, Pai. Nos capacite, Deus, que nós vamos dar uma palavra, Pai, que nós vamos honrar o nosso Deus. E vamos ministrar e pessoas vão conhecer o teu coração, Pai, através do teu Filho Jesus, Deus. Espírito Santo, pega o nosso coração, muda a nossa história no Senhor, Pai. Eu quero mais o Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu declaro, Deus, me ajude, Espírito Santo. Talvez seja essa oração, me ajude, Espírito Santo, porque eu sozinho eu não vou dar conta, mas se o Senhor for comigo, olha, se o Senhor for comigo, Pai, ninguém pode nos parar, Deus. Como foi falado nessa manhã, Pai, pessoas passando por dificuldades, nossos irmãos, em vários lugares, e eu também, Deus. Mas a questão não sou eu, a questão é quem tem me enviado, Senhor. E o Senhor, Pai, tem nos enchido desse grande amor, dessa paz, dessa unção nova, de um batismo novo, veste nova, para a glória do Senhor, Deus. Eu não vou parar, Deus, eu vou prosseguir, eu vou caminhar,
Eu vou, Pai, romper no Senhor, Deus. Obrigado. Talvez nós estamos falando demais e as muralhas não têm caído, Pai. Talvez seja a hora da gente ficar em silêncio e orar, Deus. E nós vamos derrubar muralhas para a glória do Senhor. Nós declaramos, Pai, a mão, o cuidado do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Deus, nesse tempo, nos nossos negócios, Deus. Muda a nossa história no Senhor, Pai. Eu oro, Deus, por cada família aqui representada, cada lar. Muda sim, Pai, as nossas identidades nesse tempo, Deus. Nesse Egito, nesse mundo, nós pertencemos ao Senhor, Pai. Eu oro, Pai, agradecido, Deus, pela vitória do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Em nome de Jesus. Estourei 5 minutos. A culpa é do João e do Lucas, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Feche os olhos aí mais uma vez. Vamos encerrar, vamos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra abençoada. Só Ele que é capaz mesmo de mudar o nosso currículo, né? De enxergar a coisa que nem a gente enxerga, de mudar as estações, de nos fazer ficar 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, sem levar nada para cuidar do povo dele. Que história, né? Nunca tinha pensado nisso. Como o Senhor é poderoso e tem mudado as suas estações, as nossas. Que o Espírito Santo traga revelação de onde a gente se encontra, para a gente poder servir ao Senhor em todo tempo, em todo momento da nossa vida. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e a consolação do Espírito Santo, que traga em nós entendimento, revelação, poder, para que a gente possa servi-lo com excelência, com santidade e com justiça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Obrigado, Gu. Glória a Deus.